Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e lar para você se conectar em pleno conhecimento nas séries de mensagens da Bíblia que vai despertar sua fé. E aqui agora eu desejo que você que está conectado para ouvir a voz da Palavra de Deus se sinta à vontade em sua casa ou em seu local de trabalho. Aqui agora eu vou compartilhar a 11ª parte da série de mensagens bíblicas na carta que escreveu o autor aos Hebreus. E vou dar uma ênfase nesse momento para a jornada terapêutica de capelania evangélica. E fique atento no significado que vou compartilhar especialmente para você. Uma segurança inabalável. Abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 6, versículos 9 a 20. Você vai ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Hebreus. Depois de fazer uma severa advertência sobre o perigo da apostasia, o autor aos Hebreus, como um pastor zeloso, encoraja os destinatários de sua carta, os membros da igreja, chamando-os de amados. Essa é a única vez nessa carta que seus leitores são assim chamados. O escritor aos Hebreus tempera a advertência com encorajamento, revelando que não estava descrevendo-os ao falar sobre a apostasia, mas apenas alertando-os sobre esse terrível perigo. Pense nobremente para nobremente viver. Você está interessado em ouvir a voz da Palavra de Deus, a Bíblia. Calvino destaca: visto que as expressões precedentes ecoaram como trovões e, quem sabe, atordoaram os leitores, tal aspereza carecia de ser amenizada. Deve ser levada em conta que nenhuma indicação é dada nessa passagem de que qualquer dos leitores tinha cometido o tipo de apostasia mencionada. Os destinatários da epístola aos Hebreus não devem pensar que eles são os apóstatas, descrito na passagem precedente. Ao contrário, o autor aos Hebreus encoraja-os ao assegurar que eles receberão melhores coisas que pertencem à salvação deles. Fique atento. Vou destacar no texto em tela
alguns significados. Você vai ouvir agora a voz terapêutica da Palavra de Deus no livro de Hebreus. Coloque a sua atenção nesse momento na convicção inabalável. Hebreus capítulo 6, versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, agapetos, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à sotéria salvação, ainda que falamos desta maneira. Aqui, em Hebreus 6:9, o autor contrasta o destino miserável do apóstata com a herança gloriosa do verdadeiro cristão. A posição cristã verdadeira estará do lado melhor em comparação com o pior. O escritor aos Hebreus, como um amável pastor, está persuadido de que os cristãos, para quem escreve, não são daqueles que caem sem recuperação e apostatam para a perdição, Hebreus 6:6, mas são amados, agapetos, a quem pertence a sotéria, salvação, Hebreus 6:9. Longe de ensinar a possibilidade da perda da salvação, o autor aos Hebreus reafirma sua inabalável convicção de que os cristãos a quem ele se dirige são pessoas salvas, embora o escritor aos Hebreus esteja expondo um caso extremo, tem confiança nos seus leitores. Fique de olho na evidência eloquente. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. A Bíblia diz, eu acredito. O trabalho e o amor que os cristãos verdadeiros evidenciaram por Deus, traduzidos no serviço aos santos, agios, são uma evidência de sua salvação e não a causa de sua salvação. Uma vida transformada por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, demonstra amor, fruto do Espírito Santo. Aqueles que demonstram amor servindo aos santos ágios estão exibindo os resultados das coisas que são melhores. Guarde isso em sua mente. Amor ágape e trabalho ergon não podem se separar um do outro. O amor ágape não se restringe a sentimentos, porém impele para a ação que ajuda o semelhante. O amor ágape a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, busca a comprovação do serviço aos santos. Deus não os recompensa no sentido de pagar-lhes o que lhe é devido, mas como fruto de sua generosidade, ainda os galardoa por aquilo que realizam pela força de sua graça. Calvino é oportuno quando escreve: não são propriamente nossas obras em si que Deus considera, e sim sua graça em nossas obras.
Deus reconhece nelas a si próprio e a obra do seu Espírito Santo. Você sabia? O texto não se refere expressamente à causa de nossa salvação e, portanto, não se deve extrair dessa passagem nenhuma conclusão referente aos méritos das obras, nem é possível determinar desse fato que as obras são uma dívida. Em toda a Escritura está evidente que não existe outra fonte de salvação sotéria além da graciosa misericórdia divina. Guarde isso em sua mente. A Bíblia nos ensina que Deus aceita como dádiva de nossa parte tudo o que fazemos em favor do nosso próximo. A Bíblia diz, em Mateus 25:40, o rei, respondendo, lhe dirá, em verdade, amém, vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A Bíblia diz, em Provérbios 19:17, quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. A Bíblia diz, eu acredito. Ao mesmo tempo que Deus se esquece de seus pecados, Deus se lembra dos atos de bondade que você pratica em prol do seu povo, dos santos, de sua igreja. Essas obras podem ser esquecidas por aqueles que a recebem, mas jamais serão esquecidas por Deus. Eu quero que você se lembre disso. Fique atento agora, nesse exato momento, na diligência necessária. Hebreus, capítulo 6, versículo 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Elpis. Depois de expressar sua persuasão de que aos seus destinatários pertence a salvação, o autor aos Hebreus os admoesta a mostrarem diligentemente progresso para a plena certeza da esperança. Elpis. Você precisa desenvolver a sua salvação com temor e tremor. O que você recebe por graça precisa ser desenvolvido com entusiasmo. O verbo grego epitimeo, ou epitimio, traduzido por desejamos, expressa mais do que um desejo piedoso. O forte desejo do escritor aos Hebreus é que os leitores possam ter plena certeza da esperança. Elpis. É possível que o conflito sobre a atração do judaísmo estivesse despojando-os da alegria dessa certeza. A marca do verdadeiro convertido a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é a perseverança e a esperança. Elpis. Não basta entusiasmo inicial no serviço real. É preciso continuidade. Não basta boa disposição para começar o labor cristão. É preciso avançar e perseverar até o fim. As lutas, as provas, as tentações e as perseguições podem te levar ao cansaço de fazer o bem. Você não pode esmorecer. A base
para a certeza da salvação não pode ser por ter tido uma experiência. Guarde isso em sua mente. A base para a certeza da salvação não pode ser ou ter sido criado na igreja. A base para a certeza da salvação não pode ser ou ter sido batizado, ter professado a fé, cantar no coral ou pregar. A base é a obra constante e contínua da santificação do Espírito Santo em seu coração, que é medida pela perseverança, pela continuidade no Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A Bíblia diz em Mateus 24:13, disse Jesus: aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Você precisa acreditar. Coloque a Bíblia em sua mente. Muitos benefícios advirão. Não há nada tão difícil como manter seus pensamentos fixos nas coisas celestiais, quando todo o vigor de sua natureza te arrasta para baixo e quando o diabolos, usando de todo gênero de astúcia, te mantém assombrado com as coisas terrenas. Por essas razões, o autor aos Hebreus nos instrui a viver em constante alerta contra a indolência ou contra as deficiências. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 9 a 20. Ouça uma imitação importante. Hebreus, capítulo 6, versículo 12. Para que não vos torneis indolentes, notros, mas imitadores, mimetes, daqueles que, pela fé pistes e pela longanimidade macrotímia, herdam cleronomel, as promessas epagélia. Hebreus 6, 12. O escritor aos Hebreus adverte os cristãos sobre o perigo da indolência. Essa mesma palavra grega notros já foi usada para adverti-los da lerdeza em ouvir em Hebreus 5:11. A estagnação produz indolência. A falta de perseverança do serviço real atrofia os músculos da alma, produz flacidez espiritual e desemboca em apatia espiritual. Longe de se acomodarem, os cristãos deveriam olhar para os heróis da fé que, mesmo sob imensas pressões e gigantescas provas, tiveram paciência macrotímia para confiar nas promessas feitas por Deus e saudá-las ainda que de longe. Hebreus 11:13. Em vez de cogitarem a possibilidade de retroceder, os cristãos deveriam olhar para a vida daqueles que piedosamente na história bíblica andaram com Deus e então imitar o seu exemplo. Pense nobremente para nobremente viver. No versículo 10, o autor aos Hebreus havia falado sobre o amor, e no versículo 11,
o autor aos Hebreus fala sobre a elpis, esperança. Agora, o autor aos Hebreus apresenta a fé pistis à igreja. Fé pistis, amor ágape, esperança elpis são os pilares básicos sobre os quais repousa a vida da igreja de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador, e dos quais os cristãos jamais podem se apartar. Guarde isso em sua mente. Fé pistis sem amor ágape é fé pistis racional, fria e morta. Amor ágape sem fé pistis brota do idealismo humano. Esperança elpis, que não está enraizada na comunhão da fé pistis com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e que não deságua na ação de amor ágape, que socorre o próximo, é especulação egoísta e fanatismo. Você está interessado em obedecer às orientações práticas da Palavra de Deus, a Bíblia. Eu quero que você se lembre de uma promessa segura. Hebreus, capítulo 6, versículo 13 a 17. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, Hebreus 6,13, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei, Hebreus 6,14. E assim, depois de esperar com paciência, Marcotímeo, obteve Abraão a promessa, Hebreus 6,15, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Hebreus 6,16. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Hebreus 6,17. Coloque a Bíblia em sua mente, muitos benefícios advirão. Como um perito, escritor, o autor aos Hebreus, para aprofundar o tema da segurança da sotéria, salvação, deixa de usar rebuscados argumentos teóricos para usar ilustrações práticas. Dessa forma, ele, o autor aos Hebreus, evoca a figura de Abraão para exemplificar o conceito da esperança, elpis. O exemplo de Abraão é considerado não porque seja o único, mas porque é mais proeminente que os demais. Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou de Ur dos Caldeus e prometeu que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Gênesis 12, 1 a 3. Mais tarde, Abraão diz a Deus que ainda não tinha descendência e que seu servo Eliezer é que seria seu herdeiro. Gênesis 15, 1 a 3. Deus o fez então sair de sua tenda e contar as estrelas dos céus, dizendo, será assim a tua posteridade. Gênesis 15, 5. Ele, Abraão, creu o Senhor, e isso foi imputado para a justiça. Gênesis 15, versículo 6. Quando Abraão estava com 86 anos,
Sara lhe sugeriu coabitar com a sua serva Agar e assim suscitar uma descendência. Abraão anuiu ao conselho de Sara e nasceu Ismael. Gênesis 16, 1 a 4 e versículo 16. Quando Abraão completou 99 anos, Deus apareceu a ele e ele mudou seu nome para Abraão, explicando: Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Gênesis 17, 5. Tinha Abraão a idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, o filho da promessa. Gênesis 21, 5. Isaque casou-se aos 40 anos, esperou 20 anos até que Rebeca, sua mulher, fosse curada da esterilidade. Gênesis 25, 26. Quando os netos de Abraão, Esaú e Jacó, nasceram, Abraão tinha 160 anos. Esse homem sabia o que é esperar, ainda que contra a esperança. Elpis. No momento que Deus prometeu a Abraão uma descendência inumerável, tal promessa parecia incrível. Sara fora estéril ao longo de sua vida, ambos haviam atingido a idade senil, estavam mais próximos do túmulo do que do leito conjugal. Abraão e Sara não possuíam mais vigor para gerar filhos, e o ventre de Sara, que mesmo no período de sua vida em que deveria ser fértil, agora era sem vida. Quem poderia crer que de ambos nascesse uma raça cujo número seria como as estrelas dos céus e como as areias do mar? Tal coisa ia de encontro a toda e qualquer razão. Não obstante, Abraão atentou para tudo isso sem medo de ficar desapontado, porquanto creu na palavra que Deus lhe falara. E você crê nas promessas de Deus? Isaque cresceu e tornou-se a própria materialização da promessa de Deus, quando o Senhor põe à prova Abraão e lhe ordena: toma o teu filho, teu único filho a quem amas, e vai à terra de Moriá. Ofereça-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Gênesis 22, 2. Abraão não questionou, não duvidou, nem adiou, mas prontamente obedeceu. Deus, entretanto, providenciou um cordeiro substituto para Isaque. Então disse a Abraão: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negasse o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nele serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Gênesis 22, 16 a 18. A Bíblia diz: eu acredito. Nos tempos bíblicos, antes da época dos advogados, dos registros de títulos e de outras instituições modernas, as pessoas resolviam suas pendências chegando a um entendimento mútuo, confirmando-o a seguir com um juramento.
Tal juramento era definitivo em sua autoridade e o fim de toda contenda. O autor aos Hebreus parte do argumento menor para o maior em sua exposição e diz que o homem, quando jura, precisa fazê-lo em nome de alguém maior do que ele. Porém, quando Deus faz juramento, não havendo ninguém acima dele por quem jurar, então ele jura por si mesmo. O homem precisa interpor sua palavra com juramento, porque é passível de erro e engano. Mas Deus não é homem para mentir. Sua palavra é plenamente confiável. Mesmo assim, Deus prometeu a Abraão abençoar sua descendência e reforçou sua palavra, que já é digna de inteira aceitação com juramento. Deus mostra com tanta firmeza os seus imutáveis propósitos aos herdeiros da salvação, que o faz com juramento. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Hebreus 6:17. O juramento é a asseveração mais intensa e a última de uma declaração. Anula qualquer dúvida possível ou qualquer contradição. Deus confirma, por meio de um juramento, a inviolabilidade de sua vontade de conceder graça. Deus se apresenta como fiador de sua própria palavra. A certeza da salvação é algo profundamente necessário. E a fim de assegurá-la, Deus, que proíbe o juramento temerário, houve por bem confirmar sua promessa com juramento. Desse fato, podemos concluir quão grande importância Deus atribui à nossa salvação sotéria. A esperança da fé não é nenhuma fantasia, mas se apoia na promessa de Deus em seu juramento, duas coisas imutáveis. Quer saber o que caracterizou a esperança de Abraão? Foi o fato de que sua crença permaneceu sempre e sempre. Ele, Abraão, suportou com paciência Macotímeo, pois é assim que uma pessoa recebe o que foi prometido por Deus. Abraão perseverou porque a promessa era fiel. Hebreus 6,15. O apóstolo Paulo diz que Abraão esperou contra a esperança. Os herdeiros da promessa, os filhos de Abraão, ou seja, não apenas aqueles que têm o sangue de Abraão em suas veias, mas sobretudo aqueles que têm a fé de Abraão no coração, podem igualmente confiar na imutabilidade do propósito de Deus, que avaliza sua própria palavra com juramento. Deus faz a promessa de salvação e ao mesmo tempo se torna o intermediário que assegura que a promessa será cumprida. Coloque a promessa, as promessas imutáveis de Deus como base forte de sua vida. Continue ouvindo
a voz terapêutica da Palavra de Deus no livro de Hebreus. Coloque em suas mentes as duas coisas imutáveis. Hebreus 6,18. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. O autor aos Hebreus cita duas coisas imutáveis para dar-nos plena garantia da nossa salvação. Primeiro, o que Deus diz, a sua promessa. Em segundo, o que Deus jura, o seu juramento. A segurança da nossa salvação não está fundamentada em quem somos ou o que fazemos, mas a segurança da nossa salvação está alicerçada na promessa e no juramento de Deus. Deus prometeu e ainda chancelou sua promessa com juramento. As Escrituras, que não podem falhar, dizem: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Números 23, 19. Tome posse das promessas imutáveis de Deus em sua vida cristã. Pense nobremente nas três ilustrações eloquentes para reforçar a nossa convicção. São apresentadas três ilustrações: o refúgio da esperança, a âncora da alma e o precursor divino. Veja o que essas ilustrações vão te ensinar. Em primeiro lugar, o refúgio da esperança. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. Hebreus 6,18. Essa é uma alusão às cidades de refúgio em Israel, para as quais o responsável pela morte de alguém poderia fugir do vingador de sangue. Guarde isso em sua mente. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o nosso refúgio quando corremos para Ele e nele nos refugiamos. Ficamos livres do vingador de sangue. Nele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, estamos a salvos. Nele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, temos plena e completa segurança. Em segundo lugar, a âncora da alma, o qual temos por âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu. Hebreus, capítulo 6, versículo 19. Essa é uma referência náutica, tirada da experiência da navegação. A palavra âncora, embora seja uma metáfora muito usada nos escritos gregos e romanos, não ocorre nenhuma vez no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento só aparece aqui e na descrição do naufrágio do apóstolo Paulo, como a âncora pesada de ferro afunda nos grandes mares e fixa-se entre as rochas inabaláveis, mantendo o barco seguro e firme. Assim, a esperança é a âncora do cristão. A sua segurança não está no fato de inexistirem problemas à sua volta. A sua vida não se desenrola numa estufa espiritual.
A vida cristã não é uma sala VIP. Você não vive em uma colônia de férias, nem em um parque de diversões. A vida cristã é como uma viagem por mares revoltos, sob fortes rajadas de ventos. Ondas encapeladas se atiram contra você com fúria indomável. O que mantém o seu batel seguro nessa terrível tempestade é a âncora que está bem firmada nos rochedos invisíveis, nas camadas abissais do mar. O que mantém o navio fora do perigo do naufrágio é a âncora. A âncora parece invisível, mas segura o navio. Embora não possa ser vista, a âncora constitui-se na segurança da embarcação. Eu quero que você coloque total confiança nas próximas palavras de consolo e de entusiasmo. Enquanto peregrinamos neste mundo hostil, não temos terra firme onde pisar, senão que somos arremessados de um lado para outro, como se estivéssemos em meio a um oceano atingido por devastadora tormenta. O diabolos jamais cessa de acionar incontáveis tempestades, as quais imediatamente fariam sossobar e submergir nossa embarcação, se não lançássemos nossa âncora com firmeza nas profundezas. Olhamos e nossos olhos não divisam nenhum porto, senão que em qualquer direção que voltamos nossa vida, a única coisa que divisamos é água. Na verdade, só vemos ondas em gigantescos vagalhões a nos ameaçarem, mas assim como se lança uma âncora no vazio das águas, há um lugar escuro e oculto, e enquanto permanece ali, invisível, sustenta a embarcação que se encontra exposta ao sabor das ondas, agora segura em sua posição para que não afunde. Assim, nossa esperança está firmada no Deus invisível. Mas há uma diferença. Uma âncora é lançada ao mar porque existe solo firme no fundo, enquanto nossa esperança sobe e flutua nas alturas, porquanto nossa esperança não encontra nada em que se firmar nesse mundo hostil. A nossa esperança, não pode repousar nas coisas criadas, senão que encontra o único repouso no Deus vivo. Quero que se lembre disso. Assim como o cabo ao qual a âncora se acha presa mantém um navio seguro no solo de um profundo e escuro abismo, a verdade de Deus é uma corrente que nos mantém jungidos a Ele, de modo que nenhuma distância de lugar e nenhuma escuridão podem impedir-nos de aderir a Ele. Quando nos sentimos unidos assim a Deus, mesmo que tenhamos de enfrentar as constantes tempestades, estaremos a salvo do risco do naufrágio. Eis a razão que o autor aos Hebreus nos diz que a âncora é uma esperança segura e firme. É possível
que uma âncora se quebre, ou que um cabo se rompa, ou que um navio se faça em pedaços pelo impacto das ondas. Isso sempre sucede no mar, mas o poder de Deus que nos protege é algo completamente distinto, bem como é a força da esperança e a plena estabilidade de sua palavra. Nossa âncora não está nas profundezas do mar, mas nas alturas dos céus. Nossa esperança é como uma âncora que penetra além do véu e nos dá segurança na longa viagem rumo ao porto divinal. A diferença entre a âncora do navio e a âncora do cristão é que a âncora do navio aponta para baixo. Quanto mais os ventos sopram e as ondas movimentam o navio, tanto mais e mais ela vai se enterrando no fundo e lhe oferecendo segurança. A âncora do cristão aponta para cima. E quanto mais as tempestades da vida lhe sobrevêm, tanto mais sua âncora, esperança, vai se fixando no trono de Deus, que lhe oferece uma proteção inabalável. Uma âncora invisível está segura ao fundo do mar. Nossa esperança invisível está nos céus, a pátria celestial. Como se sente agora ao ouvir tudo isso? Mais uma vez, ouça a voz terapêutica da Palavra de Deus no livro de Hebreus. Em terceiro lugar, o precursor divino. Hebreus 6, 19. E que penetra além do véu. Hebreus 6, 19. Onde Jesus, como precursor, prodromos, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6:20. A palavra grega prodromos, traduzida por precursor, significa batedor, guarda avançada de um exército. Ela só aparece aqui no Novo Testamento e significa aquele que vai à frente, abrindo o caminho para que outros sigam seus passos. Um precursor, prodromos, pressupõe outros para seguir. É óbvio que o autor aos Hebreus abandona a metáfora da âncora para usar uma mais conhecida de seus leitores, a metáfora do precursor que entra além do véu. Eles, os judeus convertidos a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, conheciam bem a figura do tabernáculo e do templo de Jerusalém. Eles sabiam que um véu separava o lugar santo do lugar santíssimo. Somente o sumo sacerdote podia atravessar esse véu uma vez por ano. Quando Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, morreu, o véu do templo de Jerusalém foi rasgado de alto a baixo. Mateus 27, 51. Agora podemos entrar livremente à santa presença de Deus, por meio de Cristo Jesus. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, como nosso sumo sacerdote, da ordem de Melquisedeque, como nosso precursor, entrou por nós, abrindo-nos um novo e vivo caminho para Deus. Hebreus 10, 19 e 20.
Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, mesmo é o caminho. Em João 14:6. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi à frente e nós o seguimos. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o precursor e nós seguimos suas pegadas. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sendo um sumo sacerdote perfeito, ofereceu um sacrifício perfeito, instituiu um culto perfeito e agora todos nós, cristãos verdadeiros, podemos entrar além do véu para desfrutar da própria presença de Deus. Um dia, o nosso precursor, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, virá na parousia buscar-nos para estarmos para sempre com Ele. Nesse dia, poderemos contemplar a glória de Deus e vê-lo como Ele é. Guarde isso em sua mente. É significativo que o autor da carta aos Hebreus, ao falar da entrada triunfal de nosso precursor, os céus, a pátria celestial, usa a palavra Jesus, o nome humano de Christos, e não o divino. Senhor, aquele que foi o Deus homem na terra, é agora, em sentido real, o homem-Deus nos céus, a pátria celestial, e assim é que temos um dentre nós mesmos sobre o trono intercessório. Com essas palavras de encorajamento e conforto, o autor aos Hebreus estava exortando os cristãos a não retrocederem, a não desviar os olhos de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, para embarcarem de volta para o judaísmo. A aplicação para os leitores era: não voltem atrás, não abandonem a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, por causa das perseguições, porque no tempo de Deus Ele cumprirá as promessas, como fez com Abraão. Gostou do significado e conteúdo de Hebreus, capítulo 6, versículos 9 a 20, e agora se sente preparado a entregar sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no momento de decisão em Cristo Jesus, sua alma é salva e seu destino é selado. Venha para Cristo Jesus enquanto você respira o ar da graça de Deus.